Você piscou e já temos polêmica envolvendo o Real Madrid. Na estreia do time merengue em La Liga, o atacante brasileiro Rodrigo não saiu do banco de reservas. Isso mesmo, um dos grandes nomes do elenco simplesmente não foi utilizado contra o Osasuna. E quando questionado, o técnico Xabi Alonso foi direto: decisão minha. Mas calma, porque essa história não para por aí. Mas antes, já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like, porque aqui você fica por dentro de todas as notícias mais quentes do futebol. O que chama atenção é que, mesmo garantindo que conta com Rodrigo para a temporada, Xabi não colocou o atacante em campo. Essa situação começa a gerar dúvidas sobre o futuro do jogador no clube espanhol. Destaque do jogo: não vimos Rodrigo em campo. O Rodrigo ficou aquecendo por quase 30 minutos, mais ou menos, no campo, e não entrou, não foi uma substituição escolhida pelo Xabi Alonso. Depois do jogo, o Xabi Alonso disse que não dá para colocar no mesmo lugar o Mundial de Clubes e a temporada, que para ele essa temporada começa agora. Disse que não aconteceu nada com o Rodrigo, que foi apenas uma circunstância do jogo, uma decisão que ele teve que tomar do Rodrigo não jogar. Mas realmente chama muita atenção que um jogador que até a temporada passada era titular absoluto, que já deu muitas noites de alegria, principalmente na Champions, para o torcedor do Real Madrid aqui no Bernabéu, que foi um jogador que sempre deixou muito claro o seu madridismo, quanto ele é torcedor do Real Madrid. Enfim, a gente vê fotos, né, daquela foto tradicional do Rodrigo de pequenininho com a camisa do Real Madrid. Sempre foi o sonho dele jogar com o Real Madrid, e agora ele simplesmente não está contando para o treinador, né? Não é que o Rodrigo não é titular, mas é a primeira opção para entrar no banco. Não, nem isso. A gente não tem visto o Rodrigo jogar. As estatísticas desde que o Xabi Alonso assumiu a equipe são de 7 jogos, mais ou menos 130 minutos, né, nas estatísticas oficiais do Xabi Alonso como treinador do Real Madrid. E o Rodrigo foi titular apenas no primeiro jogo, jogou só 3 dos 7 e só teve 93 minutos em campo. É muito pouco. E a imprensa aqui da Espanha está tratando um pouco como um recado do Xabi Alonso esse jogo, de que talvez ele não vá contar com o Rodrigo na temporada. Ele diz reiteradas vezes na entrevista coletiva que conta com o Rodrigo, mas os atos que a gente está vendo vão para o lado oposto. Vamos ver como é que vai ficar a situação do Rodrigo, que, como a gente já vem trazendo, é o principal nome do Real Madrid nessa janela de transferências. Muitas movimentações que acontecem nos clubes da Premier acabam sempre respingando de que vai vir um clube interessado no Rodrigo. Até agora, a informação que se tem é que o Real Madrid não recebeu ninguém chegou com uma proposta, né, com uma oferta para o Rodrigo, e a situação é essa nesse momento. O Xabi Alonso diz que conta com ele, mas a verdade é que a gente não está vendo o Rodrigo em campo, e no jogo, na estreia do time no Bernabéu, ele não foi nem a segunda opção para jogar ou na ponta direita ou na ponta esquerda. O Xabi Alonso colocou o Gonçalo em campo, que acabou jogando na ponta esquerda e trocando de posição com o Kylian Mbappé, quando aos 77 minutos ele tirou o Vinícius Júnior de campo. Então, o indício que o Xabi Alonso tem dado até agora é que não vai contar com o Rodrigo. Ele tem dito que vai contar, mas o indício que a gente tem visto é que ele não vai contar. Vamos ver como é que vai terminar essa situação. E adivinha só? O nome de Rodrigo já está sendo ligado a um gigante da Inglaterra, o Manchester City. Segundo informações de Ricardinho Martins, da TNT Sports, o staff de Rodrigo não descarta uma mudança para a Premier League. Notícia desta segunda-feira do jornalista italiano Fabrizio Romano, dizendo que o Manchester City, depois de algumas movimentações de saída de jogadores, dentre elas a saída do Grealish, emprestado para o Everton, e as possíveis saídas do Savinho, que pode ser negociado com o Tottenham, e do McAteer, o Manchester City poderia buscar definitivamente e buscar de uma forma mais contundente o Rodrigo no Real Madrid. Para isso, o Manchester City estaria disposto a gastar um valor, a investir um valor na casa de 100 milhões de euros. Essa foi a notícia publicada pelo Fabrizio Romano na manhã, no finalzinho da manhã desta segunda-feira. E aí eu fui conversar com pessoas que conhecem da negociação de jogadores do Real Madrid, que vivem o entorno do Real Madrid, para entender como isso poderia acontecer. E aí apurei algumas coisas interessantes. Ao contrário de outras janelas, o Rodrigo, neste momento, segundo a apuração minha
com pessoas próximas de negociações envolvendo jogadores do Real Madrid, ao contrário de outras janelas, o Rodrigo, né, desta vez está propenso a se interessar por uma possível negociação com o Manchester City. Mas o Rodrigo tem deixado claro para as pessoas do Real Madrid e para a comissão técnica que ele está muito concentrado e muito focado na pré-temporada, que ele quer mostrar para a nova comissão técnica a sua importância e que ele só aceitaria negociar uma saída se fosse algo bom ou mais do que bom, se fosse algo excelente para todas as partes envolvidas. E as partes envolvidas, o Real Madrid, o Manchester City e o próprio Rodrigo. Outra coisa que eu apurei é que o Rodrigo, mesmo estando muito satisfeito no Real Madrid, e ele neste momento está muito satisfeito no Real Madrid, até por se sentir respeitado pelo clube, valorizado pelo clube e por ter contrato até o meio de 2028, ou seja, o Rodrigo ainda tem 3 anos de contrato com o Real Madrid, a única possibilidade que faria ele cogitar, analisar ou tornar como possível a saída dele do Real Madrid seria, além de ser um excelente negócio para todo mundo, o Rodrigo não, de forma alguma, forçaria uma saída ou criaria um mal-estar pensando em sair, seria o fator Guardiola. Ter a chance de trabalhar com o Guardiola é um motivador para o Rodrigo analisar e entender como possível uma saída do Real Madrid. O Rodrigo tem o interesse, teria como chamariz a possibilidade de trabalhar com o Guardiola. E o Rodrigo sabe que o Guardiola o considera um jogador muito qualificado. E vamos ser sinceros, a chance de trabalhar com Pep Guardiola pode ser um divisor de águas na carreira do brasileiro. Afinal, quem não gostaria de ser lapidado por um dos maiores técnicos do mundo? Rodrigo tem contrato com o Real Madrid até 2028, mas a falta de minutos em campo abre espaço para especulações e, claro, para pressão. E é aí que entra a grande questão. Será que veremos Rodrigo deixar o Real para se tornar peça-chave no City de Guardiola? Antes de eu te contar os bastidores que podem definir essa escolha, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque só assim você não perde nenhuma atualização quente do mercado da bola. Voltando, fontes ligadas ao jogador garantem que ele está incomodado com a situação no banco, mas ao mesmo tempo respeita a hierarquia do clube. Só que, no futebol, a paciência tem limite, e propostas irresistíveis costumam aparecer justamente nesses momentos de incerteza. E agora eu quero saber de você. Rodrigo deveria insistir no Real Madrid, esperando mais oportunidades com Xabi Alonso, ou seria melhor aceitar a aventura na Premier League para evoluir sob comando de Guardiola? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Ah, e não esquece, deixa o like, porque isso ajuda demais a trazer mais conteúdo exclusivo para você.